Olá, tudo bem com vocês? Vamos então hoje dar continuidade às aulas. Estamos fazendo a revisão para a N1. Então, hoje é a parte 2, variação linguística. A variação linguística foi uma aula que foi dada presencialmente, uma parte, né? O restante não. E o que é importante saber? Que a variação linguística é a manifestação da variabilidade das línguas. Simples assim. É a variedade que vai funcionar dentro de uma língua. E todas as línguas têm variação linguística: inglês, francês, alemão, português. Então a gente estuda aqui a variação do português, mas lembrando que é um fenômeno que vai ocorrer em todas as línguas. Por que que ocorre? Vamos ver. Cada ocorrência de variação vai ter um fator, um porquê. Vamos tentar entender. Por que ocorre determinada variação? Né? Porque aquela língua num país é desse jeito, no outro a língua até parecida é de outro jeito. Há fatores políticos. Então, os fatores políticos, eles têm até a ver lá com aquela árvore da língua, né? Que foram as invasões romanas, do Império Romano, por exemplo, foram levando o latim. Isso teve um fundo político, porque era o poder de um império. Quando um país invade o outro, ele leva o seu poder, né? Ele impõe o poder, mas ele leva a identidade cultural, de certa forma, e também a língua. E as línguas aí são influenciadas. Também pode ocorrer um fator político no momento de uma colonização. Quando o país é colonizado, a gente vai ver um fator político também. Infelizmente, nosso passado, né, do mundo, ele é repleto de guerras, batalhas, invasões, mas isso fez com que também nossas línguas elas tivessem bastante contato e fossem levadas. O problema de um fator político é quando ele se impõe de tal forma uma língua sobre a outra, sobre um povo, que apaga a língua original. Isso também pode ocorrer. Fatores geográficos. Os fatores geográficos é o porquê, né? A causa é a geografia, a distância ou a proximidade. A distância, por exemplo, Brasil e Portugal, há um oceano entre nós. Então, o distanciamento geográfico, físico mesmo, fez com que nossa língua tivesse variação em relação a Portugal. Outro fator geográfico, a proximidade. Né? Países que têm muita proximidade, regiões, por exemplo, o sul dos Estados Unidos, em relação ali ao México, eles têm tanta proximidade que tanto o México acaba utilizando o espanhol mexicano, tem muitas palavras em inglês já adaptadas, e o contrário também, né? Lá nos Estados Unidos, muita gente falando a língua hispânica. Cultural. Os valores culturais, eles já dizem respeito a quando essa identidade que eu falei, ela é levada, mas ela é captada, ela é absorvida, de tal forma que os costumes, tudo em relação à cultura, vai estar relacionado à língua também. Por exemplo, aqui no sul do país, nós temos muitas palavras que têm influência do espanhol também, devido ali à proximidade com a Argentina, o Uruguai, o Paraguai. Então, o gaúcho, ele usa tchê, palavras que vêm com um fundo cultural também. Vocês devem ter percebido que os fatores políticos, geográficos e culturais, eles também acabam se tocando, né, se mesclando, porque quando você invade um país, você leva também, de certa forma, a cultura, e a proximidade geográfica vai trazer a cultura dos dois países ali se aproximarem, certo? Vamos ver o próximo. As marcas. O que são as marcas? As marcas culturais, desculpa, as marcas de variação linguística é o como. Como que vai ocorrer? Como que a gente vai observar essa ocorrência da variação? E vamos observar de forma com marcas fonológicas,
morfológicas, semânticas e sintáticas. As fonológicas são as marcas que dizem respeito ao som. Lembre-se sempre, fonoaudióloga, fonética, diz relação a som. Então, é o sotaque, a pronúncia, a prosódia, a forma como a palavra é pronunciada. A morfológica, morfo, também vem do lado radical grego, morfo é forma. Morfológica são as formas. Então, é como que é a grafia daquela palavra. Palavras com grafias diferentes, né? Você vai ver mussarela com tantas grafias, mesmo as grafias consideradas erradas, elas são uma variação morfológica também. Dependendo do lugar, se fala de um jeito, acaba se escrevendo também de um jeito diferente de outro lugar. Então, na fonológica, o som, na morfológica, o registro gráfico, a ortografia. E a semântica? A semântica diz respeito ao significado, ao sentido. Então, quando a gente vê ali uma palavra que tem um sentido em um lugar e o outro sentido em outro lugar, podemos ver que é uma variação com marca semântica. Qual que é a marca semântica? Qual que é como nós observamos isso? De forma do sentido ser diferente, o significado. E as sintáticas? As sintáticas são as variações que dizem respeito às estruturas dos enunciados e também quando se usa, por exemplo, um pronome num lugar e no outro não se usa tanto aquele pronome. O caso de, por exemplo, tu, né? Em alguns lugares se usa bastante o tu, em outros não. Ou até, por exemplo, a variação que tem em Portugal, sintática, de eles não utilizarem o gerúndio. O gerúndio por exemplo, no Brasil falamos bastante, estamos falando. Em Portugal, eles não usam gerúndio, eles usam a composição com o infinitivo, estou a falar. Isso é uma variação sintática, porque você modificou a estrutura do seu discurso, certo? Agora vamos ver, então, a classificação geral da variação linguística. Então, nós vimos o que? Os fatores, por que ocorre, as marcas, como ocorre, como podemos verificar. E agora vamos ver a classificação geral. A classificação geral da variação linguística, ela pode ser feita com 3 tipos principais. Vamos estudar só esses 3 tipos, existem outros, mas esses são os principais. Fica mais fácil, né, a gente selecionar esses 3. As variações geográficas ou regionais. Então, o que é a classificação geral? Quando você vê a ocorrência, uma palavra, e se eu pedir classifique, é aqui. Se eu perguntar por que, é o fator. E se eu perguntar como, é a marca. Não confundam. Então, aqui, classifique. Posso classificar de forma geográfica ou regional, que a língua portuguesa acaba assumindo diversas formas nas diferentes regiões. Então, a gente vai ver mandioca, macaxeira, aipim, dependendo da região. Aqui, a gente tem duas marcas, né? A gente tem a marca, tem o fator geográfico e tem a marca semântica. No entanto, a gente vai classificar geral como geográfica essa variação, porque a ocorrência é ali devido às regiões. Outra classificação geral são as sociais, que é o que? Os diferentes falares nos grupos sociais e também nas situações. O situacional entra aqui. Então, por exemplo, eu vou dar uma aula, eu tento falar de forma mais formal, padrão. Depois eu saio, vou ali falar com uma criança, eu vou falar de um jeito mais infantil, mais informal, ou encontro alguns jovens, posso até usar uma gíria lá para me entender melhor com eles, informal. Isso são situações sociais.
nas nossas relações sociais, mas isso também pode ocorrer nas classes sociais, por exemplo, diferenças até de formação. Então, algumas classes profissionais utilizam um tipo de fala e outra outro tipo. Então, os médicos têm lá o seu palavreado, né, de uso comum, os professores também, e junto a professores, têm lá, sabem usar as mesmas palavras, se entendem. A gente vai ver também as gírias, né? Então, grupos de jovens de determinada idade têm gírias em comum, outros grupos de outra geração são outras gírias. Então, dependendo de quem usa, do grupo social ou da profissão também, a gente vai ver a variação social. E aí a gente pode classificar como gírias e jargões. Daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre isso. E a terceira, a histórica, que também é chamada de temporal, que é quando a variação mostra que houve modificação na língua por um tempo histórico, através dos tempos. Então, a gente vai ver lá um livro do Machado de Assis, muitos vocábulos que não são mais utilizados. E a gente tende a entender, vai em dicionário histórico e consegue, mas são palavras que não estão mais no nosso dia a dia. Essa variação a gente vai chamar histórica. Então, falando em relação à variação social, a gente vai definir jargão e gíria. O jargão, ele é usado com termos ou frases, expressões características dos elementos de uma determinada profissão. Então, são termos que estão até às vezes no dicionário, mas que aquela profissão ali, aquele grupo profissional utiliza. Até, por exemplo, né, policiais também, eles usam meliante, e professores vão utilizar o estudante, o aluno, ou falar de capacitação, palavras que dizem respeito a essa área. Já as gírias, elas são palavras que são usadas em determinados momentos, em determinadas situações. Os grupos sociais também que melhor vai representar a linguagem informal. Por isso, as gírias elas demoram para virar uma palavra dicionarizada. Então, essa é a grande diferença entre jargão e gíria, mas os dois representam uma variação de uso social. Falando então dessa variação de uso social, a gente tem a situação. Variação situacional está lá no social. Eu só separei porque é muito importante a gente definir essa diferença entre duas. Aqui a gente vai falar duas modalidades da língua: a linguagem formal, que pode ser chamada de padrão ou também culta, e a linguagem informal, que é chamada de coloquial ou popular. Na linguagem formal padrão oculta, nós vamos usar nas nos textos, né, no meio acadêmico, na escola. Ela é o padrão, né, da língua. A gente vai tentar sempre aproximar do uso da ortografia correta, das estruturas padronizadas pela gramática, e tem um porquê, né, desse uso, para que todos entendam. Só que em algumas situações a gente também precisa utilizar a linguagem informal para se comunicar melhor. E em alguns momentos, somente uma gíria, até um palavrão, pode expressar o que você sente. Então, a linguagem informal, coloquial ou popular, ela é a do dia a dia. A gente conversando com amigos. Não precisa falar errado ou usar gírias, mas é uma linguagem que ela está menos preocupada com a formalidade. Então, a gente vai ficar mais espontâneo, falar, por exemplo, tá bom ao invés de está bom, né? São permissões que a língua dá para que a gente se expresse melhor nessas situações. Vamos falar um pouquinho agora do preconceito linguístico, que é algo que todo professor deve se preocupar muito, principalmente os professores que vão lidar com as línguas, né? Porque é algo que todo preconceito, né, deve ser banido, mas o linguístico ele diz respeito ali à nossa aula. A gente
está ali expressando, falando que a língua é a expressão, que a língua são as ideias, e aí vem o preconceito linguístico para deturpar isso aí de certa forma. Vamos ver um pouco. O preconceito linguístico é aquele gerado pelas diferenças linguísticas existentes dentro de um mesmo idioma. Então a gente acabou de ver que a variação linguística existe, que ela está presente em todas as línguas, que as situações também de uso fazem com que haja variação, a cultura também faz. Qual que é o problema? O problema é quando a gente vai associar regiões, dialetos, classes sociais, né, com gírias, sotaques, e isso vai faz com que aquele indivíduo ele se sinta à parte, principalmente se for um aluno, né, um aluno que tem um pai que é de outra região, que fala diferente. A gente vai ver o resultado desse preconceito ali na sala de aula, até pelos colegas. E acho que vocês já lembram agora da BNCC que a gente está trabalhando, que lá a gente fala muito de vários tipos de texto, semiótica, e a análise linguística ela vai aceitar todos os tipos de texto, todas as expressões utilizadas dentro da língua. E como que a gente vai reforçar o preconceito linguístico e ao mesmo tempo pedir para ter variedade de gênero, pedir para ter utilização de texto semiótico? Né? Não é coerente. Então, o preconceito linguístico ele está muito presente na escola, na atualidade, sempre esteve, mas hoje em dia a gente analisa melhor isso. E ele é um propulsor da exclusão social, a pessoa vai se excluindo. Devemos sempre lembrar que a língua ela é mutável e vai se adaptando ao longo do tempo, de acordo com as ações dos falantes. Então, a língua ela tem essa variedade e a gente tem que, ali no momento da escola, mostrar para todos que as variedades enriquecem a língua. O que ocorre é a necessidade da gente saber utilizar nos momentos, nas situações, os determinados tipos mais adequados. Nesse sentido, a escola ela deve sim apresentar a língua formal, que ela vem ali da gramática normativa. A gente vai ensinar a gramática, a gente vai mostrar a língua padrão, que é de direito do aluno aprender. Mas sem esquecer que valorizar a língua falada, as variações linguísticas é muito importante para que o aluno desenvolva as habilidades, a competência de utilizar a sua própria língua nas infinitas situações. Assim, o preconceito linguístico no Brasil é algo muito notório, visto que muitos indivíduos consideram sua maneira de falar superior à de outros grupos. Esse tipo de preconceito atinge muitos grupos considerados de menor prestígio social, onde a língua é utilizada como ferramenta de distinção social. Então, é um status, né, esse uso de determinada modalidade linguística. Entretanto, vale lembrar que todas as variações linguísticas são aceitas e devem ser consideradas um valor cultural e não um problema. Então, dessa forma, nós vamos sempre ter que valorizar a variedade linguística e a variedade aí, consequentemente, cultural. Foi essa então a aula de hoje. Até a próxima. Obrigada.